Olá, olá, que bom que você veio. Esse é o Interessância, eu sou a Paula e eu tenho um convite para te fazer. Mas antes, fica à vontade, seja lá o que isso for para você, e vem de peito aberto. Só vem. Interessância. Inclusive, para o papo de hoje, eu espero que você esteja realmente de peito aberto, porque a gente vai precisar de você aí do outro lado inteira. De você e da tua dita cuja que estão convocadas para essa conversa. Ué, não tem uma? Ótimo, escuta, meu amigo, porque a gente vai começar logo aqui com os meus lembretes mais importantes. Sentir dor não é normal, sentir desconforto não é normal, sentir prazer é libertador. Mulheres que gozam causam revoluções, transformam o entorno e movimentam micro-universos. Olham para si com mais alegria, generosidade e respeito, porque quem goza confia em si primeiro. Bom, além de mim e de você, sabe quem veio também? A mulher que teve a audácia de escrever um livro, aspas, dela, para interessadas em dar vez e voz ao seu corpo. Um título aí sugestivo já do tema central, dita cuja. A multitalentosa Cris Baladão. Coisa querida. Ai, ai. Prazer, um prazer, um prazer, um prazer. Foi muita coragem, foi lindo, foi maravilhoso, mas é isso aí. Foi um mergulho necessário e que tá aí espalhado em múltiplas mãos e atingindo do Oiapoque ao Chuí. Então, assim, estamos bem felizes com um desses caminhos, além de todos que eu traço e que eu trilho. Eu falei que é Esse muito caminho. talentosa. Falei que é muito talentosa, já disse para vocês. Bom, com ela eu também recebo a mulher que me apoiou no momento mais deliciosamente complexo e intenso da minha vida, que foi o parto da minha filha, a fisioterapeuta pélvica, que eu admiro tanto, é minha eterna doula. Dá para dizer que uma vez doula, sempre doula? Sempre doula. Oi, Mensagem, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Já estou super empolgada para saber mais do livro e poder compartilhar um pouquinho sobre esse universo da dita cuja e tudo que envolve o feminino. Muito bom, gurias, é uma alegria poder falar com você sobre a saúde da mulher, do prazer, da ditacuja, da vulva, né, do assoalho pélvico, de todos os demais clitóris, enfim, todos os acompanhantes aí que a gente vai traçar durante essa conversa. Eu tenho certeza que vai ser delicioso. Bom, eu vou começar pelas motivações de vocês duas para adentrarem aí nesse universo. Rony, eu sei que tu é fisioterapeuta, eu te conheci na época como instrutora de Pilates ainda, depois mais ou menos de um ano que você fez o curso de doulagem aí, que eu engravidei da Liz. Como que foi o teu processo para entrar nesse tema, assim? No universo do cuidado da saúde da mulher, eu acho que eu sempre tive interesse, né? Eu comecei a pensar em quando que eu comecei a me interessar por essa área e é desde sempre. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei, que eu lembro de ter dito à minha mãe que eu queria ser na vida, que as pessoas costumam perguntar, o que tu quer fazer quando tu crescer? E eu nem sabia como nomear. Eu lembro que era algo tão curioso para mim, o universo feminino e especialmente o ciclo gravídico-puerperal, que quando criança eu lembro de ter dito para minha mãe que eu queria ser a pessoa que tirava o bebê da barriga, porque era muito curioso saber, eu não entendia, não sabia como é que acontecia, eu só sabia que os bebês apareciam de repente, depois sumia a barriga e vinha o bebê, e eu queria muito saber. E aí, com o passar do tempo, eu não sabia exatamente que área da saúde que eu ia trabalhar, mas sabia que fosse qual fosse, eu gostaria de estar no campo da saúde da mulher. E durante o mestrado, né, eu fiz mestrado em saúde coletiva, eu tive a oportunidade de começar a estudar sobre a humanização do parto, me aprofundei bastante nessa área, né, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando ali como instrutora de Pilates, e assim que eu terminei a minha dissertação, eu fui buscar a formação como doula, porque eu queria sair só do campo do conhecimento e queria estar na prática ajudando as mulheres, né? Queria levar conhecimento, queria ser apoio, queria levar informação e achei no caminho da doulagem uma entrada, assim, para começar esse processo. Depois fui fazer minha especialização em fisioterapia pélvica, obstétrica,
e tô aí super inserida, né, nesse cuidado, né, no dia a dia aqui no consultório, levando informação sempre que eu posso também. A história da Rony, a gente pode dizer que é um pouco mais linear do que a história da Cris. Para quem não está me vendo, né, eu estou mostrando aqui o livro, e tem ilustrações belíssimas, belíssimas, se puder em algum momento dar uma olhada, mas a Cris conta como que foi advogada de formação, né? Você falou, por que não colocar um gravador lá para eu escutar a minha dita cuja? Enfim, bom, a minha trajetória nada linear, enfim, acho que espiral, caótica. Eu digo que eu sou advogada de coração e por escolha, mas eu sempre fui escritora. E aí cada um tem sua teoria sobre ser escritora. A escritora que escreve para si, escritora que escreve para os outros. A maioria tem uma escritora que define, eu preciso publicar algumas coisas. Então eu já estava trabalhando em algumas coisas, já tinha feito algumas publicações coletivas, mas eu não tinha. E eu estava num processo há quase 6, 7 anos de escrita, de curso de escrita. Eu fui buscar a escrita por uma necessidade de trabalho. Eu via que o judiciário estava cada vez mais caótico e continua. Em que pese o meu escritório cada vez mais esteja afastado da linha de frente da atuação direta com o judiciário, eu queria muito buscar ferramentas para direcionar e para conseguir atravessar com a palavra a outra pessoa que estivesse me lendo. Eu tinha essa preocupação porque eu via que às vezes as coisas... Era agoniante não conseguir fazer aquela outra pessoa com seus milhões de processos e questões prestar atenção naquilo que eu estava dizendo. E eu fui para o Go Writers, que é o curso da Cris Lisboa. Que escreveu a que fez abertura, né? a apresentação, que fez a apresentação. Uhum. E assim, isso eu já estava acho que uns 6 anos fazendo curso com ela e indico para toda e qualquer pessoa que tem uma empresa, tem uma contadora. Maravilhosa. Eu fiz também. Todos são maravilhosos, todos. Assim, eu comecei com a porta do coração, como a Cris Lisboa diz, né? Coração putim de beco. Comecei com cartas de amor, então assim, foi uma coisa fantástica. E teve um ano que ela fez um processo de acompanhamento de outras 3 escritoras, junto comigo. Então, nós 4, durante um ano, cada uma tinha uma missão. Escrever aquilo e tirar de dentro o que queria. E o que eu estava escrevendo eram contos eróticos. Eu estava já há muito tempo com muitos contos eróticos. E aí ela lia e dizia assim: isso aqui ainda não tá bom, tá muito bom, mas ainda não consigo ver a Cristiane. E ela foi me incentivando muito e trazendo muitas coisas assim: mas o que tu conversa com as tuas amigas quando tu tá num bar? Eu digo: eu falo sobre sexo. Então, tu fala sobre isso? Tu quer contos eróticos, fala sobre sexo. E aí, um pouco inspirada no Ubaldo Ribeiro, que tem um livro... Eu ia dizer. Que tem um livro que nunca se sabe, que tem aquela história aqui do Casa dos Budas Ditosos. Quem não conhece, é um livro maravilhoso. Por Então, favor, tem uma história, procure. por favor, conheça. Ele tem uma história, esse livro, né? Ele recebeu, dizem que não foi ele que escreveu, que tem essa mulher, através de fitas. Então, assim, eu não sei se eu tava relendo ou aquele passou por aquilo. Interessante, Cris. Agora eu lembrei dessa história das fitas. Que sacada tua! Nas fitas. E aí eu falei assim, não, mas eu preciso da voz à vulva. E a voz à vulva, e assim, né? Pra quem não sabe, antigamente tinha um aparelho que se chamava gravador. Que hoje em dia as pessoas gravam no celular, então era um aparelho específico para isso. Então o início da abordagem foi, então é ela falando na primeira pessoa. Então eu tive que alocar, é claro que existe a sujeita, né? Então a sujeita é a dita cuja, é a voz pela primeira vez. E aí eu despertei muitas coisas nas pessoas, porque o livro, ele é inteiro, não tem pausa. Porque eu queria causar esse desespero. Foi a primeira vez que ela foi ouvida na primeira pessoa. Então eu queria dar essa agonia para as pessoas. E teve muita gente que me falou: como é que tu escreveu? Gente, eu fiquei tonta com o teu livro. Porque ele não tem pausa. Ele vai, porque a nossa vulva, com todo o trabalho que ela exercita
E ela faz, e ela está completamente conectada com o nosso corpo, como nós mulheres, ela não tem tempo. Então, assim, ela tá ali gravando e falando dela, mas ao mesmo tempo coisas estão acontecendo, ela tá falando sobre as coisas que estão acontecendo com a vida dela. Então, assim, a ideia veio disso, e aí, assim, eu fiquei 1 ano fazendo curso, e eu escrevi o livro em 2 semanas. Não Claro que tinha foi, tempo, não é mesmo, né, Cris? Ela entendeu? precisava botar pra fora. Em 2 semanas eu escrevi. E aí, quando eu fiz o primeiro esboço, eu mandei pra ela, ela disse, agora sim, agora é tu, agora vai. Uhum. Uhum. E aí foi isso, assim, eu tive essa preocupação também. Eu queria muito que ele fosse. Ele é uma produção autoral e independente. Eu procurei algumas editoras na época, muitas queriam interferir em várias questões. E aí, assim, eu Uhum. esperei quase 3 anos. E aí eu resolvi tomar as rédeas da situação e procurei por mim mesma. Vou buscar. Tanto que, assim, eu tô. O livro foi lançado em 2018. E até agora eu não consegui. Eu consegui essa semana finalizar o processo para colocar no Kindle, porque eu não tinha conseguido. Ah, Então agora vamos pro Kindle, olha gente! que notícia boa para quem Sim, está as nos imagens, minha ouvindo. preocupação com as imagens, eu queria Claro, tantas são ilustrações da lindas, são lindas. ilustradora e deu tudo certo. Então vamos pro Kindle agora. Que legal, que história cheia de interessância. É realmente um prazer poder te escutar. Antes a gente começar a gravar, eu comentei, né, com elas que além de ter dado boas risadas com as histórias assim que ela traz, também tem uma informação ou outra assim, né, científica e curiosidades e coisas que eu não sabia, inclusive. Eu vou ousar pegar aqui uma das marcações e vou dividir com vocês, tá? Uma dessas coisas. Claro, eu já sabia que falando de clitóris, tá? A gente já começa logo com o clitóris, que é para, né? Maravilhoso, maravilhoso. Já começa com ele, né? Eu ia dizer que é o personagem principal, mas não sei. Bom, que ele é muito maior internamente, né, do que externamente, eu já sabia, mas o que eu achei extremamente curioso é que foi só em 1998, que é tipo ontem, se a gente for pensar em termos de linha histórica, né, temporal, é que isso foi colocado, né, enfim, Na literatura, trazido na isso. literatura. Na literatura técnica, na literatura Técnico. médica, né? Então, assim, gente, olha a falta de percepção sobre a saúde feminina, é uma coisa que. Eu vou ler, porque a forma como a Cris coloca isso, vocês vão entender o quanto vale a pena ler o livro. Então ela fala assim: só que o clitóris é muito maior internamente, e a parte interna só em 1998 foi classificado cientificamente como sendo o que sempre foi. Sim, no ano do iMac, lançado pela Apple, lançado pela Apple, do Leonardo DiCaprio e da Rose na beira do Titanic, do nascimento da Sasha, filha da Xuxa, e da convulsão do Ronaldo como motivo para perder a Copa do Mundo, uma australiana, Ellen O'Connell, e a sua equipe de anatomistas comprovou que todo o meu complexo, ou meu, né, porque claro, ela está falando na primeira pessoa, estende-se internamente até quase chegar na bexiga. Gente, é muito grande. E aí ela vai contando que ele é do tamanho de uma andorinha. E é lógico que ela brinca, né? Uma andorinha não faz verão, não faz e tal, não sei o quê. E aí ela já começa a tirar um sarro do pênis e é muito engraçado, porque assim, eu quero ouvir a Rony falando sobre essa questão mais científica, mas eu preciso dizer uma coisa. A forma como ela trata o pênis e o cu é maravilhoso. Porque, assim, ela diz que ela é até uma vulva hétero, que até gosta do pênis, acha que ele até tem a sua interessância, mas coloca ele no lugarzinho dele, sabe? Tipo, olha, vocês já escutaram muito sobre o pênis, mas chega, e ela diz assim, o cu fica aqui me ocupando um espaço, é divertidíssimo. Mas depois a gente fala do cu e do pênis, vamos começar com o clitóris. Esse definitivamente é um episódio, não sei se é um livro para 18 mais ou como é que é. Então, assim, quando eu foquei o público-alvo, ele envolvia as pessoas que estavam em relação à minha faixa etária. Só que ele foi muito além disso. Eu peguei as tias. Quando eu digo tias, eu digo 60, 70 a mais. Sim, E eu peguei e eu peguei, assim, acesso de muitas mães
que compraram para suas filhas. E isso porque ele momento em que estavam tentando entender sobre o corpo delas. Então, numa faixa ali de 10, 11, claro, a gente tem umas partes mais picantes. Eu Sim, sempre disse, lê primeiro o livro, e aí tem e veja e entenda se ele faz sentido, porque a gente tem principalmente por conta da nossa. Eu quis colocar esse nosso movimento cíclico, né? Então, como nós somos fases, é as fases em que ela está trabalhando. Então, tem os momentos em que ela está extremamente ativa. Então, a fase lá, Lúctea. Então, assim, como ela está em operação e está trabalhando, o que ela está fazendo? Então, tem partes que, obviamente, nós estamos falando da época quando nós estamos o quê? Ovulando, que nós sim. estamos completamente sem noção, entende? E sem noção eu digo da nossa vontade de dar para qualquer um que aparecer na rua, literalmente. Então, assim, E aí daqui a pouco pode estar estimulando uma criança de 10 anos. e aí eu digo, lê tu primeiro, para medir, porque tem vários trechos que são muito interessantes para tomar consciência do seu próprio corpo, que eu acho que essa é a chave bem importante. Sim, sem dúvida. Mas, Rony, então falando sobre consciência do próprio corpo e desses detalhes, né, anatômicos, enfim, divide um pouco com a gente, eu acho que de repente já vale também falar sobre o quanto nós somos cíclicas, né, justamente por conta da anatomia do nosso corpo mesmo. Eu tô super curiosa, quanto mais vocês falam, mais eu fico querendo ler o livro. Devia ter te Saber mandado desde antes. 2018, como que eu não estava sabendo desse livro até agora? Eu tenho a impressão de já ter ouvido o nome antes, mas como vocês estavam falando, a gente está sempre na correria, como a vulva, né? Mas como eu fiquei pensando, eu tenho um monte de livro aqui para as mulheres que estão tentando engravidar, para as mulheres que estão grávidas, como a gente tem literatura para quem está na fase do ciclo gravídico puerperal mesmo, né? Como se preparar para o parto, como se preparar para o pós-parto, mas eu tenho poucos que falam para as mulheres, e eu tenho muitas mulheres, além dessas mulheres no ciclo gravídico puerperal, que precisam também dessa literatura para esse conhecimento, porque é muito comum as mulheres chegarem aqui e ficarem surpresas com coisas delas íntimas, assim, né? Então, é até legal essa história de colocar um gravador para que ela tenha voz. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer uma avaliação, eu vou mostrando ali, né, põe um espelhinho para a mulher ver quando ela aceita, porque também tem mulheres que não estão muito dispostas a ter esse encontro, né, visual. Então a gente às vezes tem que ir com mais calma, conversando, até que algumas vêm porque tem alguma questão a ser resolvida que está incomodando, mas não é que elas queiram ter uma relação necessariamente com a vulva, né? É um processo. E a gente também dá muita risada aqui quando elas descobrem coisas da vulva, da relação delas com a vulva delas, né? Então, por exemplo, falar. Eu sempre falo para elas, tu vai ver que quando tu fala, tua vulva fala também, né? A Pepeca tá falando junto contigo, tu dá uma risada, então a gente coloca aqui um aparelhinho que vai mostrar a atividade elétrica ali, elas dão uma gargalhada, daí né, o sinal eletromiográfico ali fica oscilando conforme a gargalhada. Elas espirram, aí oscila ali. Nossa, ela faz a mesma coisa que eu faço. Então é muito interessante ver essas descobertas em qualquer fase, tá? Então, mulheres muito jovens que vêm às vezes porque tem alguma questão com dificuldade na relação, né? Tem dor, desconforto na relação, desconforto na vulva, ou mulheres mais velhas que já vêm numa pós-menopausa, ou então para um tratamento de prolapso, independente da idade, é muito comum que observar essa o quão elas acham engraçado a forma de como a vulva delas né? O quanto a respiração vai influenciar lá, o quanto quando a gente fala influencia, os movimentos. É muito curioso, assim. Por isso que eu tô achando que é legal agora de saber que tem também esse livro para que elas tenham algo para ler e descobrir, né, coisas que mostram essa fase que elas estão de autodescoberta mesmo, de dar voz para essa parte do corpo, né? Essa questão do detalhe do tamanho, do quanto é grande o clitóris na parte interna, né, indo até a bexiga ali, né, o que esse tamanho todo significa efetivamente, assim, o que isso pode demonstrar sobre a potência desse órgão, digamos assim?
a gente só vê a ponta do iceberg, né? Do lado de fora. Então, é uma região que tem muitas terminações nervosas, né? É muito sensível, graças a Deus, porque isso nos dá Ô, a Glória! capacidade de ter muito prazer, né? E eu fico pensando, um órgão tão grande, né, demora tanto para ser descrito da forma como ele é descrita, ou como ele é descrito na literatura hoje, e na prática, quantas mulheres não desfrutam disso ainda, né? É uma Não das. conhecem, não entendem o quanto ele funciona, não sabem da potência que ele tem. Muito mais do que, em questão de terminações nervosas, muito mais do que o pênis, inclusive. E até complementando o que tu trouxe, Rony, isso foi uma coisa que eu trouxe, eu busquei muito, e por conta do próprio, das questões que a gente foi discutindo com a Cris, porque a ideia é que o livro ele trouxesse para esse assunto tão delicado e tão importante uma leveza e principalmente alegria, porque a gente vive numa cultura que nos abafa, que nos anula, que faz com que a gente não queira e não possa engravidar até certa idade. Então, a sociedade nos torna em faixa. E aí, depois de uma certa idade, você tem que engravidar. E aí, você entra no caos de daqui a pouco não conseguir engravidar. E aí, você começa as questões envolvendo a vulva, infelizmente ainda continuo sendo a partir da dor. E um dos livros que foi base, que eu trouxe muita coisa, que eu li, essa aqui é a Vagina, da Naomi Wolf. Ela começa por conta de uma dor. Porque ela tinha uma dor na coluna, ela começou a fazer fisioterapia, a fisioterapeuta indicou uma fisioterapeuta pélvica, ela destravou a pelve e com, sei lá, acho que 50 e poucos anos, ela teve o primeiro orgasmo. Porque essa terminação é tão longa que ela chega, e o nível de dor que ela tinha era tão grande, porque tu tem uma conexão com o cóccix, que tava tão travado tudo aquilo que ela nunca tinha gozado na vida. Então, assim, ela achava que aquilo que ela tava tendo era ela tá tudo bem. Mas orgasmo mesmo, ela nunca tinha tido. E Isso ela parece só tão foi ter espantoso, né, gente? Mas deve ser muito comum. Deve ser Infelizmente, é muito. comum. com quase É, 60 anos, quase 60 anos. gente. E ela, depois que ela teve aquilo, ela disse, meu Deus, um pouquinho. Tem uma coisa Não, como errada é que. aqui. E Não, ela amigo. começou a estudar desde as origens. Então, assim, a gente sabe, literatura médica, científica, reconhecendo, a gente só teve em 1998, mas a gente tem filósofas, a Safo, que é da literatura, que é muita literatura lésbica, traz muitas questões da Safo, e aí lá ela já tem referências sobre um membro do qual somente as mulheres possuem poder. Então, assim, e aí ela vai trazendo as referências, assim. E um ponto que ela traz que para mim é o fantástico, e que a Paula trouxe no início da introdução, é que, obviamente, nosso corpo é química, né? E aí, uma mulher com a ocitocina em dia, ou seja, uma mulher que goza, uma mulher que tem noção do seu prazer, não é passada para trás. Ah, com É uma certeza. mulher que tem noção do seu tamanho, uma mulher que sabe o tamanho da sua potência. Então, o nível químico, ele é tão potente a ponto de, literalmente, eu sei que às vezes tá meio batida a palavra empoderar, mas é assim, é como se a gente fosse ganhando vidinhas, se fortalecendo para lutar lá fora. Tu Mas com fica mais certeza. potente, tu tem, o prazer faz isso com a gente. Mas é Uhum. isso, a gente tem uma cultura que o prazer não pode ser narrado, falado e tratado como eu trato. Porque, e é isso que eu tive sempre essa E quem preocupação. ganha, né? A pergunta é quem ganha com Quem é uma que mulher que não ganha? sente prazer, né? Quem ganha, né? Quem silencia, né? A gente e Quem aí tem a gente controle? tem controle e continua tendo controle. Inclusive, eu comprei mais de um desses aqui, viu? Entreguei para algumas pessoas. Eu acho que assim é um bom presente, inclusive. Tem alguém que está te atormentando aí?
pra gozar bem gostoso, se conhecer, entendeu? E conhecer uma fisioterapeuta pélvica boa para não Se ter não conseguir dor. gozar, vem na física que a gente vai e a Vai gente lá. encontra os caminhos. E é Rony, muito mas conta isso, que é uma é coisa tão. triste, né? Porque elas Não, isso, buscam e curar na parece assim, dor. parece tão curioso, né? Buscar na dor, mas conta um pouco dessas dores. Claro, a gente está aqui tentando que as pessoas não busquem só na dor. Depois a gente vai falar, quero falar também sobre isso, mas assim, quando chega na dor, o que é essa dor? Conta um pouco, porque daqui a pouco tem alguém aí que está sentindo e nem. Sim, eu acho que as pessoas normalizam, especialmente as mulheres, a gente normaliza muito a dor, né? Tudo que envolve a nossa pelve é muito tabu, né? Tudo que envolve os nossos ciclos é muito tabu, é pouco falado. Então, as pessoas não falam nem, as mulheres não falam nem entre si, às vezes, né? A maior parte das mulheres que chega aqui já está peregrinando há muito tempo em busca de algum tratamento, uma cura, já foram em diversos médicos, né? É muito comum, por exemplo, mulheres que sentem dor na relação, ouvirem dos médicos que é uma questão delas relaxarem, que se elas tomarem um vinho, tá tudo resolvido. Manda beber, gente! Um vinhozinho que se resolve. Sério, Rony? Sério, gente, é muito sério. E é é coisa da 2025. tua cabeça. 2025. É coisa. Ou então fala assim, sorte tua que arrumou um homem com um pinto grande. Sim. Será que não escuta isso também? Ah, é que o pau dele é Olha, enorme. se ouve de tudo, tá? Então, Gente. menos a procura real, né? Quando a medicina não sabe o que responder, é coisa da tua cabeça, né? Tu tá precisando relaxar, né? Mas a pessoa não engosa, como é que ela vai relaxar, né? Então, muitas mulheres acabam peregrinando muito para encontrar, né, um tratamento. E, gente, grande parte das dores que envolve a pelve, elas estão relacionadas com excesso de tensão mesmo. Na parte, claro que algumas vezes vai ser um trabalho multiprofissional. Tem situações que eu vou precisar do acompanhamento de uma psicóloga também, mas muitas vezes é uma questão física de excesso de tensão, né? Que nem a história que tu falou da mulher que tinha muita tensão, estava com a pelve travada, e realmente isso pode acontecer. Às vezes é tanta tensão muscular e uma das coisas que eu vejo que as mulheres ficam muito curiosas, uma das histórias que eu mais ouço aqui quando eu toco e eu vou tocando, explicando onde eu tô tocando e vou perguntando o que tu tá sentindo, é uma agulhada, é uma sensação de queimação, e eu vou explicando o que cada uma dessas sensações significa. É o músculo que tá tenso, é a tensão miofacial, né, da face que envolve esse músculo. Elas vão ficando muito surpresas quando, mas tem músculo aí dentro. É engraçado o que as mulheres imaginam que é dentro, né? O que é a vagina. Então, Buraco negro, né? é como se fosse um buraco negro, e elas Não ficam faz assim, ideia. tá, mas como que eu posso ter contratura até aí dentro? Sim, aí eu explico, tudo que tem aqui dentro é músculo, então é músculo como qualquer outro músculo do corpo que precisa dos mesmos cuidados, né? Então precisa ser relaxado, precisa ser alongado, precisa ser fortalecido, precisa trabalhar coordenação. Então, esse olhar há pouco tempo que a gente tem, né? A própria fisioterapia pélvica, a fisioterapia como um todo é muito jovem, a pélvica mais ainda, né? Eu, quando fiz a minha formação de fisioterapeuta pélvica, eu me formei em 2012, aliás, fisioterapia. Em 2012 eu nunca tinha ouvido falar de fisioterapia pélvica, né? Olha só. Eu tinha ouvido falar sobre fisioterapia uroginecológica, era uma coisa que falava, eles tratava só da questão da incontinência, basicamente, né? E a fisiopélvica é um É o que universo. a grande maioria das mulheres acaba buscando, vai pela Pela questão da perda de urina. incontinência. É. E Hoje sabe eu que, vejo Rony, que já ampliou um pouco e as mulheres têm vindo buscar um pouco mais pela questão de querer se livrar das dores, né? Dor na relação. Tem algumas que não têm dor na relação, mas, por exemplo, eu tenho casos de mulheres que não conseguem fazer exame ginecológico, porque elas têm tanta dor, tanta tensão que não penetra nada, nenhum cotonete. Então, são indicadas, às vezes, pelo médico para vir a fazer uma avaliação. E isso tem muitos fatores que levam a esse quadro também, né? Então, às vezes, a gente vai investigar, por isso que muitas vezes eu preciso do acompanhamento conjunto com uma psicóloga, muitas vezes está relacionado com traumas, com histórias de abuso, né? E eu ia comentar que recentemente aconteceu foi que uma amiga me falou que tinha procurado no SUS
apoio. Ela não estava sentindo, não era um caso de ter incontinência urinária, mas assim, tinha engravidado, tá com uma filha que tem em torno de 2 anos de idade, falou assim, tô sentindo a minha musculatura mais, menos fortalecida e tal, aquela coisa, não quero envelhecer, eu brinquei antes com ela, falei assim, olha, eu tô aceitando ruga, mas ficar com a vulva mole, murcha, aí realmente eu não tô aceitando, jamais. Então, ela falou assim, então ela na busca desse fortalecimento. Foi no SUS, conseguiu uma consulta com o ginecologista, aí disse que na consulta o ginecologista só falou com ela, não fez exame algum, porque disse assim, eu não tenho condições de atender o teu caso. Eu atendo aqui só se eu já tiver uma senhora de idade, que já está com uma incontinência urinária, que já está com problema assim assado, aí é isso que eu faço o encaminhamento, acho que até nem era ele que atendia, mas ele dizia assim, né, daí eu faço esse encaminhamento, mas assim, jovem, mas o quê? Tu só tá reclamando que tu não quer ficar com a pepeca mole, amiga? Tipo, desculpa, aqui não vai dar. E aí ela voltou comigo, porque, claro, ela sabe, ela é uma pessoa que tem conhecimento, tanto que foi buscar, né, por essa ajuda e voltou para mim, porque sabe que a Rony também me atende nesse tipo de demanda, e falou, olha, que pecado, o SUS não está preparado, né, e ver como está realmente, pelo menos aqui, né, não sei, né, eu não vou falar o SUS não está preparado, meu Deus, né, eu não sei, Deus o livre, né, depois sou eu e a Juju todinho, né, falando merda, o SUS, pelo amor de Deus, eu não Como sei se... todo. Mas alguns Não estou falando como setores todo, eu estou ainda. dizendo aqui nesse recorte, dessa minha amiga que foi Claro. aqui e tal, ela não conseguiu esse atendimento. Mas até disse, né, que o médico foi super ético e tal, né, não ia fazer um exame à toa ali, ouviu a história e falou, olha, realmente não tem condições de te atender. É uma pena, né, que outras mulheres isso ainda dependa também de um recorte financeiro, nisso que eu queria chegar, né, que às vezes aqui a gente está falando, procure uma fisioterapeuta pélvica, eu sei que você vai precisar procurar por um serviço pago, enfim, de saúde, mas enfim, ainda assim faço esse apelo e não procurem só na dor, né? Então, vamos falar assim que o quanto é importante para um envelhecimento saudável a gente pensar nesse fortalecimento, que sim tem músculo, né, Rony? Sim. E que não é só para pompoarismo, né? Porque talvez eu estou falando de mim, tá? Eu já tinha escutado isso, já é pompoarismo, que daí faz aquela mulherada na Tailândia, até a Tailândia, gurias, que coloca uma banana e joga. Eu penso assim, eu não quero ir lá na Rony para tirar uma banana, entendeu? Meio que não tô pensando nisso. Se você aí quer fazer, fica bem à vontade. Mas não era a minha vibe, entende? Mas eu fui falar com a Rony, eu disse, não, Paula, aqui para te tirar banana, vem aqui que eu preciso só para isso, né? Porque depois de ter tido um parto normal, né? Eu falei para ela, como é que... O que tem que fortalecer, o que tem que fazer e tal. E aí a gente foi conversar um pouco sobre isso, né? Mas eu acho muito uma das coisas que a gente vem gradativamente trazendo, até pouco tempo nem se ouvia falar em fisioterapia pélvica, né? Então, agora já eu vejo cada vez mais a demanda aumentando, especialmente para as mulheres que estão na gravidez, mulheres que estão com incontinência urinária e agora uma procura maior para mulheres que têm dor, né? Mas eu acho que ainda falta bastante as mulheres terem consciência de buscar como prevenção, né? A gente não esperar chegar no ponto de ter alguma questão a ser resolvida, a gente pode prevenir, não precisa procurar somente quando está com algum problema. Vem para avaliar, para ver o que pode ser feito, como forma de prevenção mesmo. Eu tenho muitas mulheres, gente, eu já cheguei a chorar com algumas mulheres aqui, porque é triste de ouvir a história de alguém que buscou, né? Ela disse, tive uma paciente que ela estava com prolapso, né? Que é quando tem a queda do órgão, ela teve a queda da bexiga. E ela foi indicada a cirurgia para ela e também a fisioterapia. E ela não estava numa situação que ela podia fazer a cirurgia, por exemplo. Ela tinha uma demanda com o pai, que ela tinha que cuidar dele, ela era cuidadora, ela não tinha como ser cuidada naquele momento. E ela chorou me dizendo assim, eu tive uma gravidez gemelar, eu sempre fui ao médico, eu fui ao médico todos os anos da minha vida, todas as vezes que eu tive algo diferente eu busquei e eu fui atrás. Por que ninguém me orientou sobre isso, né? Por que ninguém disse antes eu poderia ter vindo fazer um tratamento para eu não chegar no ponto onde eu cheguei? E realmente, acho que falta muito isso, né? O nosso sistema ainda é muito voltado para tratar o que já está instalado, né? Ou então resolve só com cirurgia e às vezes não olhar para essa importância da prevenção, né? Da gente buscar, sim, quando ainda é jovem, de fazer um trabalho preventivo mesmo.
Uhum. Tu já foi, Cris, fazer esse tipo de consulta? Fez os exercícios? Já, sim, 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 sim. Eu busquei, eu tô num processo já há 4 anos tentando engravidar. Hum. E na primeira vez que eu engravidei, já eu busquei no processo nessa tentativa já, por isso, assim, enfim, informações e dados e pessoas e tal. E porque eu já conhecia a técnica de Kelges, eu já fazia, mas isso Uhum. de buscar da minha ginecologista que tratava sobre isso, a gente conversava sobre questões envolvendo a musculatura e tal, e em função da dança, porque eu também sempre dancei a vida toda, então tem toda a questão do quadril. Na aula a gente discutia muito de soltar o quadril e tal, e também do exercício, né? E eu fiz, gente, tão maravilhoso. Eu fiz um chá de panela, 25 aninhos, gente. Tô com 42. Façam as contas, porque eu não, até agora já não consigo mais fazer. Fui fazer um chá de panela e convidei uma sexóloga. Botei toda a mulherada da família e a minha avó, coisa mais querida na época. A avó acho que devia ter uns 70 e pouco, se contraindo, coisa mais queridinha pra fazer os Ah, olha que exercícios. beleza, Então, muito assim, bom. acho que aquele foi uma fase em que tava assim, as sexólogas estavam assim, super, Sim, sim, né, sim, sim. O programa da em MTV voga. possivelmente foi nessa época. Isso, Uhum, foi nessa uhum, época aí. E aí eu sei uhum. que choquei a família toda, levando a sexóloga lá com seus aparelhos, as coisas nada tudo, e creminha, aquela coisa aí que esquenta, esfria, e todo mundo lá concentrado fazendo exercício. Gente, foi lindo. A Muito cena foi legal. maravilhosa. Então, eu É, fazia muito tempo que eu já conhecia também as uhum, questões. E agora eu vejo um movimento também muito grande nessa função de estar tentante, também da questão da fisioterapia pélvica para mulheres que estão tentando engravidar por conta dessa questão toda da musculatura tensa, Uhum. né? Então, enfim, de todas uhum, essas travas, assim, não é à toa, né? A gente falou sobre isso, da questão da potência claro. do clitóris e do prazer em relação à mulher, né? O quanto tu trava, quanto tu fica travado, o quanto o teu organismo. Então, culturalmente, nunca foi uma vantagem olhar. A gente tem estudos, por exemplo, se a gente for pensar, eu escrevi um texto, inclusive, sobre isso que é sobre o Papa Nicolau. Olha só, gente. A gente tá falando de uma manivela. Um negócio Gente, que, aquilo é obviamente, foi horrível. criado por Aquilo é quem? horrível. Por É, um com homem. certeza. Realmente. Que, gente, tem assim, ó. O estudo sobre o uso do Papa Nicolau científico, praticamente quase 70% das mulheres reclamam de dor do Papa Nicolau. Do Papa Nicolau, que é um exame preventivo que a gente tem que fazer pelo menos uma vez por ano, tá? É 2025, gente. Nós estamos indo com a manivela. Não E tem um tem designer de produto para pensar Tem, nisso? tem uma mulher maravilhosa que Ah, criou isso, que é um sistema tipo um origami, mas enfim, é um negócio que tu coloca, ele se abre, faz o ah, mapeamento e volta. É óbvio que já tem, mas faz sentido a gente sim, divulgar, sim, buscar investir nisso e financiamento, mudar só porque colocar. dói um pouquinho. Ah, é só um pouquinho, respira fundo e vai, Tem né? 70% das mulheres que reclamam, tu entendeu? Exato, Imagina, eu fico pensando, imagina exato. se fosse com eles. Aí Exatamente, nós já tínhamos essa transformação. Então, tem coisas exatamente. ainda que são arrepiantes para quem Uhum, trabalha é, com é. e sabe da potência do corpo Sim, da com mulher e certeza. aquela coisa É, toda. Então, é. é muito caótico ainda a gente ter esses atrasos no nosso. E é isso. E aí a dor maior é como assim, encontrar e ter acesso à informação, a buscar, e a gente tem muita coisa. Claro que cada vez mais a gente tem todo um processo de silenciamento ainda, contínuo, né? Porque estão Uhum, tentando nos controlar, mas agora já perdendo a mão. Mas eu acho que é isso, assim, a gente vê ainda muitas profissionais e muitos profissionais da área da ginecologia, porque, enfim, a gente teve, inclusive, eu trato isso no livro, né? A imagem das vulvas em identidade há séculos na literatura. uhum, E por que isso, né? Por que a imagem toda é igual sempre, daquela vulva da mesma, igual a gente tem?
Porque é muito vantajoso. lindo, inclusive, né, o que tu traz aqui em várias páginas, assim, Mas essa visão, a né, gente tem desses uma tamanhos indústria, né? diferentes, né? E aí tem até uma indústria da beleza, de A rejuvenescimento, gente né, tem gente, bizarra. inclusive para não deixar com cheiro, produto para não deixar com cheiro. Agora eu fico pensando o seguinte: se tem um homem que está contigo e que reclama do cheiro, primeiro que cheiro que extrapole, né, um cheiro Sim, estranho, realmente, né, mas assim, eu digo, um cheiro muito, tem que, talvez possa investigar e tal, né, não tô, né, mas eu digo, até tem, acho que no livro ela fala disso, tem. mas assim, tem cheiro, gente, pepeca tem cheiro, entende? Agora, se o homem não tá gostando desse cheiro, pedir pra você passar um perfuminho, aí talvez ele não goste, Ele não gosta de da pepeca, né? vulva, Tá com problema talvez com ele não pepeca. goste de vulva, aí fica aí essa Fica a dica. sugestão aí para você pensar. Rony, assim, ó, falando de uma forma um pouquinho, talvez um pouco mais prática, porque de repente alguém que está nos ouvindo e nunca pensou sobre exercício, e eu falei do negócio de jogar uma banana, pensa assim, meu Deus, o que é esse exercício? Então, vamos tentar ajudar as mulheres aqui, até os homens, né, para entenderem como é o exercício, e que eu sei que quando eu fiz contigo no consultório, tu não tinha um programa, mas eu já vi que tu já divulgou que tem um programa, eu achei aquilo divertidíssimo, inclusive preciso voltar. Então a gente introduz um. Explica aí, colega. Tu explica Quer que eu melhor. explique como é que funciona para fazer os Para exercícios? fazer os exercícios e como que tu consegue mostrar na clínica o quanto a tua musculatura tu consegue tensionar, segurar e relaxar. E aí, porque basicamente os exercícios são isso, né? Tensionar X segundos, relaxa, não sei o quê. Aí tem aquela, fica ali uma bandeirinha, que é muito divertido. Aí você vê ali que tá. Então explica melhor do que eu. A gente tem cada vez mais recursos, né? Acho que hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente, ela disse: Nossa, eu fico. A fisioterapia pélvica é mágica, né? Cada vez que eu abro uma gaveta, eu tiro uma coisinha. Isso aqui é um cone de pepeca, isso aqui é uma anteninha de pepeca. A gente tem várias coisas, né? Depende do qual que é o objetivo. Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante ressaltar é que o tratamento vai ser diferente para cada mulher. E eu sempre falo isso porque eu acompanho muitas amigas. Uma amiga traz a outra e diz assim: mas a minha amiga fez um exercício tal e aí tu não fez comigo. Isso é Entendi. porque a gente avalia diferente do pompoarismo, que é tudo igual para todo mundo. A Entendi. fisioterapia pélvica é como se fosse um personal da pepeca, né? Então a gente avalia cada pepeca, ver qual é o que a gente precisa em cada uma. E muitas vezes o início do tratamento ele está muito mais voltado para ensinar a mulher a relaxar do que contrair. A gente tem muito isso quando a gente fala de exercício da contração, contração, contração. Inclusive, eu atendo muitas mulheres que fizeram algum programa, algum treinamento à distância, online, compraram um curso, alguma coisa de pompoarismo, e às vezes elas vêm para cá porque elas estão com dor. E aí a gente vai ver que o problema é que aquela mulher já tinha uma certa tensão, e aí ela começou a fazer exercícios sozinha, de fortalecimento, e ela acabou tensionando mais ainda, né, algumas estruturas ali, e chegou nesse ponto de ter dor, e às vezes até Ai, de é queda. verdade. Eu vou dizer, vou dar o meu depoimento, que eu fui lá, que era para fazer o exercício de fortalecimento. Ela disse, Paula, primeiro precisa tirar a tensão. Aí eu fiquei Estava lá, muito, laser, massagem, não sei o quê. E, muita terapia manual, e é, como eu disse antes, é músculo como qualquer outro, precisa ser relaxado, precisa ser alongado, precisa ter consciência da musculatura, né? Então, tem todo um processo, não tem como eu pegar uma musculatura que está extremamente tensa, uma mulher que não tem consciência de um relaxamento dessa musculatura e ir direto para um treinamento de força. Né? A gente tem que ter um passo a passo. Às vezes a mulher não tem uma capacidade de coordenação. Quando contrai as pés para contrair o assoalho pélvico, ali a pepeca contrai o abdômen, contrai o glúteo, contrai a parte interna da coxa e a pepeca O fica cu, lá. tudo, o cu, tudo. o O cu lá cu, apertadinho. inclusive. Né, que entra ali e a pepeca fica lá parada. E eu digo, a gente vai ter que mostrar, muitas vezes é a hora que eu digo, agora tu vai ter que encarar ela de frente, eu vou te dar o espelhinho, tu vai olhar para ela e tu vai entender, vocês vão ter que se entender aqui para ela poder começar a ser ativada, né? Tem muitas mulheres que chegam aqui e não têm a menor consciência de ativação da musculatura pélvica. Realmente contrai tudo menos o assoalho pélvico.
mesmo mulheres que não têm queixas, tipo, não tem perda de urina, mas já não tem essa consciência, então tem grande chance de desenvolver essas disfunções muito breve, né? E aí a gente, depois que a gente passou por esse passo a passo, né, de aprendeu, entendeu onde que fica essa musculatura, identificou. Gente, eu fico tão empolgada quando eu vejo assim uma mulher que chega e não sabia nem onde era a pepeca dela, ela contrai pela primeira vez, é uma alegria, assim, tipo, é que nem quando a gente vê o filho dar o primeiro passo, sabe? Tipo, é isso aí, chegou no lugar, vambora! E a gente comemora cada movimento ali. E aí depois a gente vai para, vamos aprender a coordenar agora, né? Porque às vezes a primeira contração é a pepeca junto com todos os músculos no entorno, né? A pepeca, a parte interna da coxa, vai todo mundo junto. Aí, tá, agora a gente vai ter que ensinar ela a trabalhar sozinha, sem dar a mão para os outros, né? E aí a gente vai indo, vai evoluindo, e aí conforme a pessoa vai criando essa consciência, a gente vai para os exercícios mesmo, que aí vai chegar nesse ponto do contrai e Entendi. solta, e aí o contrai e solta não é igual para todo mundo também, né? Tem uma quantidade de exercício para cada um, para umas vai ser sei lá, 3 de 15 de contrai e solta, para outras vai ser um pouco menos, a gente tem que focar no intervalo, igual quando a gente vai na musculação, tu vai lá, faz 1 minuto de intervalo entre uma série e outra, a mesma coisa funciona para o assoalho Uhum. pélvico, né? Então a Entendi. gente tem recursos muito básicos que são, às vezes eu tô ali só olhando, vendo a contração, às vezes no toque, né? Palpa para sentir toda a profundidade, porque tem musculatura superficial, tem musculatura mais profunda. Às vezes a gente olha aqui superficialmente parece que tá ótimo, daí vai lá no fundo não tá acontecendo nada. Então, tem essa questão do toque e tudo mais, e conforme a mulher vai tendo esse domínio, já dá para fazer exercício em casa, existe, muita gente compartilha até comigo, já é uma coisa mais comum de se ver, por exemplo, nas redes sociais, tem uma anteninha, né, que dá para usar, que tu introduz, aí fica aquela anteninha ali, que é uma forma de Isso. um feedback visual. Então, é muito mais fácil a gente aprender um movimento que a gente vê, que fica difícil com a pepeca, porque é difícil de visualizar ela. Então, às vezes, a gente começa ali com o espelhinho, depois usa esses recursos que tem o Pelvi, um dos que tem no mercado é o Pelvi Fit Trainer, que daí dá para tu adquirir e levar para casa também, né? Introduz ali, fica aquela anteninha ali, você contrai, ela faz o movimento, você relaxa, ela volta. Então, ali tu vai vendo se está fazendo ou não, se está conseguindo relaxar o suficiente ou não. E também tem uns recursos mais tecnológicos como o biofeedback eletromiográfico, que daí já é um aparelhinho que a gente cola ali uns eletrodos, ou então introduz uma sonda intravaginal e capta a atividade elétrica do músculo, né, que vai aqui para o computador. Elas amam esse porque é muito lúdico, né? Eu tenho algumas que o início é só. Gente, é a pepeca gamificada. Isso aí realmente Tá ainda que se eu nunca joguei nenhum jogo, eu sou péssima jogando com a mão, mas a minha pepeca joga bem. Famosa. é muito bem, muito Tem É vários sobre. recursos e fora esses tem, que eu falei, tem os bem. conezinhos, eu digo, as pepecas também tem halteres para elas mesmas, tem várias formas de fazer esse acompanhamento, esse fortalecimento, só que tem que ser avaliado cada mulher, né? É isso, não dá para roubar o treino da Dá para pegar o coleguinha. treino da outra. Assim, pronto. Ó, eu tentei falar um pouquinho aqui da minha experiência, mas, enfim, só dividindo com vocês o quanto eu acho que é importante. Ai, meninos, o que mais que eu tenho aqui? Vamos ver. Aqui eu anotei aqui para perguntar sobre parir, não é mesmo? A Rony, como eu disse, foi doula e tal, né? Então muitas mulheres acabam eventualmente escolhendo pela cesárea, com medo de que depois de um parto elas vão, não sei o que passa pela cabeça. A Rony pode falar melhor, porque eu não passei, E não tive várias essa dúvida. que queriam muito passar, não queriam passar pelo parto normal porque não queriam ficar frouxas, de É, ficar perdendo urina, de achar que a vagina vai ficar muito larga e aí não vai ter sensibilidade durante a relação. entendi. Então, hoje eu tenho ouvido menos isso, mas ainda é um medo. Muitas mulheres que chegam aqui grávidas falam: eu vim porque eu quero me preparar para o parto, e conforme vai chegando próximo do parto, que elas vão se sentindo mais seguras, aí começa a preocupação com o pós.
Até porque muda muito, né? A vulva vai ficando diferente, a vagina vai ficando diferente conforme a gestação avança, né? É bem comum a mulher no terceiro trimestre ficar com a vulva bem inchada, né? Ficar grande. E elas ficam, ai, tá muito inchada, é normal, se assustam às vezes de como que tá ficando. Ela vai voltar, tu me garante que ela volta, né? E aí começa a se preocupar. E quando o bebê passar, né? Tem às vezes medo do parto, de ter alguma lesão ali, e depois se vai voltar ou não, se vão conseguir ter relação sem desconforto, ou tendo prazer, né? São questões que as mulheres trazem bastante. E eu só tenho a dizer, gente, a vulva foi feita para, a vagina foi feita para isso, tá? Então, claro que a gente tem que ter um cuidado, muitas vezes ali no pós, para realmente fazer uns exercícios para voltar a não ficar desconfortável, porque muitas mulheres acabam tendo até dor mesmo. É muito comum que as mulheres tenham dor, porque ali no puerpério, às vezes fica pelas oscilações hormonais, né, pelas modificações hormonais, é muito comum que fique muito parecido com o que acontece na menopausa, né? Um ressecamento pela queda dos hormônios e tudo mais. E às vezes o retorno à relação sexual é um pouco mais difícil, mais doloroso. E nisso a gente ajuda desde isso, fazendo a fisioterapia pélvica desde a gestação e também fazendo esse acompanhamento no pós. Mas uma das coisas que eu falo para tranquilizar é que não é verdade, não quer dizer que, por exemplo, fazer uma cesárea vai prevenir que tenha incontinência urinária ou que não tenha dor, né? É igual, a questão hormonal vai influenciar da mesma forma, independente da via por onde o bebê saiu, a mulher pode, sim, ficar com incontinência, porque um dos maiores fatores de risco para a incontinência urinária é a própria gestação. Né? Tem que pensar que são 40 semanas, muitas vezes, ou muito próximo disso, onde tem um útero crescendo constantemente, Fazendo um peso ali na bexiga, né? abrindo essa pelve, modificando toda a biomecânica, justamente sendo um peso sobre os outros órgãos. Então, a gestação é um dos fatores de risco. Tá? Uhum. Isso é importante que tenha esse acompanhamento, às vezes, desde antes, né? A Cris comentou ali das mulheres que são tentantes, eu tenho recebido cada vez mais mulheres nessa fase, né, de tentante, já se preparando, querendo prevenir, até porque tem coisas que a gente não pode fazer com a grávida, né? Tem mulheres que chegam, por exemplo, com queixa de tem uma bexiga hiperativa, né? Mulheres que fazem xixi além do normal, que a cada 30 minutos tem que estar urinando e que isso atrapalha às vezes no dia a dia. Muitas vezes o tratamento disso, alguma coisa dá para fazer na gestação, mas outras coisas não dá porque tem recursos que a gente não pode usar na grávida. Então, a boa notícia é que não quer dizer, né, que o fato de ter um parto normal vai fazer com que a mulher realmente tenha, só porque foi normal a mulher vai ter perda de urina ou vai ter dor. E a má notícia é que, independente da via, tem que cuidar do assoalho pélvico, tem que ter um cuidado ali. Não Uma vai notícia é que o tempo tá aí, né, gente? Trabalhando e que com sorte, que bom que você vai envelhecer, quer dizer que tá vivo, não é mesmo? exatamente. Gente, gurias, a conversa maravilhosa. E sei, quase extrapolando o nosso tempo. Eu ainda queria, Cris, te ouvir, saber assim, né? Desse livro, dos trechos, dos temas um pouco que a gente passou, se tem mais algo se tem algo mais que você gostaria de trazer, talvez um outro lembrete, um outro aviso, algo assim, por favor. Então, acho que até complementando o que a Rony traz pela questão eu quis. O livro ele fala muito sobre essa necessidade urgente que a gente precisa se acolher com ternura, sabe? Então, a gente ainda tem uma cultura muito grande em relação a questões envolvendo a gravidez, a incapacidade de tu conseguir, a impossibilidade de dar, sabe? Então, assim, é, voltar ao processo natural, né? Então, e é fantástico muitas entrarem em contato comigo falando sobre a ideia do espelho. Imagina mulheres que passaram décadas e nunca viram o que tinham em si. Que nada mais é do que sentar na frente do espelho e abrir as pernas, gente. É isso.
e tornar isso natural, sabe? Então, eu acho que o que eu tenho para falar do livro é que, enfim, ele desperta muitas gargalhadas, porque ele é isso, ela tá querendo trazer o valor e ela se irrita muitas vezes. Como assim as pessoas não se deram por conta ainda do que eu sou? Ela discute muitas questões envolvendo, por exemplo, a questão da virgindade, a questão do ímen, traz a questão traz a questão das discussões. Gente, tem mulheres que não sabem que uma coisa é o aparelho urinário e a outra coisa é a vulva. Os locais onde fica são lugares diferentes. As pessoas Colocar acham que o sai, OB, se colocar o OB não faz xixi, eu as acho, né? pessoas acham que sai do mesmo lugar. É a Então, assim, uretra. não é assustador. A gente tá falando de um corpo humano velado e vedado. Eu não posso. Então, assim, atrás do livro fala aquela cujo nome não se pode pronunciar por conta disso. Se quiçá eu posso falar o nome dela, imagina entender como ela funciona. E é um divisor de águas tu entender o teu prazer. E é em consequência, porque se tu conhece o teu órgão, tu vai conhecer o teu ciclo. Nós somos de geração. Eu sou de uma geração que foi intoxicada por métodos anticoncepcionais hormonais. E aí eu passei 10 anos da minha vida com anticoncepcional. E dos 19 aos 29, eu já nem sabia do meu corpo. Então, quando eu tirei aos 29, eu fiquei apavorada. E eu tenho amigas minhas agora, com quase 50 anos, que tiraram agora, porque pra quê? Agora não precisa, não vou engravidar, porque tô entrando quase na pré-menopausa, e praticamente enlouqueceram. Não enlouqueceram, mas é entender o cíclico. A gente tem Se cultura, assustaram, né? Se se assustaram com o que assustaram estavam vendo, porque não se muito, conecta mais, né? A gente fala muito tanto da lua, perto. né? E às vezes a gente começa a falar o ciclo da lua, porque não sei o quê, e fica parecendo uma conversa meio assim, vamos assim, sei lá, abraçar a árvore, vamos Sim, jogar o coisa do jogar o sangue ali da menstruação numa árvore. isso. Fala que Ah, sabe? E assim, gente, tudo bem, quem quer fazer Tambor. isso faz, entende? Faz tudo bem, toma o chá, faz o que quiser, entende? Mas é que não precisa ser sobre isso, assim, Não é também, né? sobre, A gente gente. tá falando, assim, sobre daqui a pouco evitar tomar determinadas decisões, se você puder, é claro, em determinados períodos, né? Ou estar mais disposta a tomar decisões em É outros, né? muito importante. É É muito muito importante. importante. Quando eu Tem também, quando me uma desintoxiquei disso, foi uma virada, tem assim. uma psicóloga argentina que eu tenho em algum lugar o material dela, que ela traz a análise do ciclo menstrual nas estratégias de administração de empresas, pelas Olha. mulheres, obviamente. Uhum, E uhum, ali uhum. ela vai trazendo assim, em cada ciclo que tu tá, nesse momento, como líder, o que que tu ativa e o que que tu desativa? O que que tu aproveita a tua potência, o que que tu desaproveita? O que que tu tem para oferecer a Uhum, mais, sabe? É sensacional, assim. uhum. E é isso, faz parte. A nossa cultura não quer que a gente se aproprie da É. gente mesma. Então, assim, É. eu digo isso, sabe? O livro foi um divisor de águas para muita gente Uhum. e estamos trabalhando, talvez daqui a alguns bons tempos, depois que eu terminar minha tese, porque eu resolvi fazer um mestrado internacional, agora eu tenho que escrever. Então, depois que eu terminar o mestrado, sai a versão número 2. Porque, Eu já né, estou esperando. faltam partes ainda que precisam ser escritas. Muito bem, então tá. Rony, agora tu, por favor, algum lembrete, uma indicação. Eu acho que é isso que a Cris falou, né? O quanto é importante a gente buscar, ouvir, observar o nosso próprio corpo, dar voz para isso. E uma coisa que tu mencionou, né? Que infelizmente a fisioterapia pélvica ainda não é um recurso de fácil acesso, né? São poucas, não são todas as mulheres que têm acesso, mas a gente já tem, especialmente nas universidades, né? Agora já tem praticamente toda a gente falando aqui da nossa região, né? Infelizmente não pode falar de outros lugares, mas aqui, por exemplo, em Porto Alegre, a UFSPA, a URGS, eu sei que eles têm locais onde os alunos fazem, né? Então seria como um atendimento pelo SUS,
né? Aqui em Canoas eu sei que tem no La Salle, em São Leopoldo tem na Unicinos, tem ambulatórios que já conseguem atender mulheres que não têm, às vezes, condições, acesso de pagar mesmo por esse tratamento. Então, só para dizer que existe, né? Vão procurar nas faculdades, nas universidades que têm acesso para outras pessoas também. E quem pode, procura, né? Alguns planos de saúde já oferecem, outros planos podem fazer reembolso do serviço, mas é muito importante que busque, né? E pensando também na questão do que a gente falou da prevenção, e não esperar com que algo, né, haja uma disfunção. Muito bem. Bom, eu finalizo com o meu convite. Comprem o livro da Cris, que vocês conseguem através do @ de Itacuja, né? Eu vou deixar linkado aqui para vocês encontrarem. Leiam mais mulheres, sigam @divinapelve e tenham aí uma fisioterapeuta pélvica para chamar de sua. Já tenho aí uma que é uma ótima indicação, mas procurem por esse serviço de saúde. Bom, e aí? Tá pronta para essa revolução? Que bom que você veio!